Bom dia, pessoal. Estou aqui no horário inesperado, né? Hoje não às 7h27 da manhã, mas sim às 10h23. A partir de hoje eu vou fazer a live em horários aleatórios, porque eu percebi que com a quarentena as pessoas elas estão muito mais nas redes sociais, muito mais no digital, e as suas rotinas elas estão diferenciadas. Então, por exemplo, se 7h27 da manhã era um bom horário para fazer o Bom Dia Família, que você estaria tomando seu café da manhã, ou então no carro, ou na condução a caminho do seu trabalho, não é mais isso que está acontecendo, né? A gente sabe que as pessoas ou estão trabalhando home office, ou então elas estão indo em escala reduzida. Quem não está podendo parar está tendo muito mais trabalho. Então, eu resolvi fazer a live em horários aleatórios porque ela vai ficar aqui por 24 horas. E porque eu também tomei a decisão de colocar todas as lives no YouTube. No meu canal do YouTube, Edilane Oliveira, Restaurando Famílias. E ela vai estar lá na íntegra para você assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Então, resolvi que não precisaria ficar presa a esse horário, mas garantir com que eu passe conteúdo aqui para vocês todos os dias, para estar melhorando o relacionamento com as famílias. Agora, nesse período de quarentena, tem se acirrado muito mais os conflitos, eles têm ficado muito mais evidentes, e por isso eu resolvi falar hoje sobre um assunto que é a empatia. A empatia é algo que é bem complexo, né? Porque a gente fala tanto sobre ela, mas será que é tão fácil assim praticar? Eu trouxe aqui o significado que a gente acha no dicionário sobre empatia, que eu acho que é um bom parâmetro para a gente iniciar aqui um debate. E se vocês tiverem perguntas, dúvidas, podem colocar aqui também nos comentários que eu vou estar respondendo ao longo da live. O significado de empatia é ter a capacidade psicológica de sentir o que sentiria uma pessoa, caso você estivesse na mesma situação, vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender os sentimentos e as emoções. Então, quando a gente pensa em empatia, é aquilo que a gente resume, né? O significado em se colocar no lugar do outro. Mas não é só se colocar no lugar do outro pensando, na verdade, o que eu faria. Isso eu vou explicar um pouco mais na frente o porquê não fazer isso. Mas sim se colocar no lugar do outro, pura e simplesmente em observar quais são os sentimentos e as emoções que você sentiria se você estivesse naquela mesma situação. Porque você se colocando no lugar do outro e observando isso, é possível que você crie um espaço ali de reflexão que te tire do espaço de julgamento, que te tire do espaço de análise sobre a outra pessoa. E a empatia, ela tem que ser usada para a gente conseguir realmente se comunicar de uma maneira mais proveitosa, mais prazerosa para ambos. Algumas considerações sobre você se colocar num lugar empático é você estar presente. E aí nós temos várias técnicas conhecidas, como a meditação, o mindfulness, que é você estar presente naquele momento, naquele lugar, com a escuta totalmente voltada para o que aquela pessoa está falando. Então, se a pessoa está contando para você uma situação delicada, uma vivência dela, esteja ali 100%. Escute totalmente. Não fique tentando conciliar a sua escuta empática àquela pessoa a uma outra atividade, a pensar na lista do mercado, a pensar já na resposta que você vai dar para a pessoa. Não. Esteja ali 100% para ouvir, com os dois ouvidos. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. E isso não é à toa. Então aproveite a escuta qualificada. E assim, eu tenho bastante experiência com a escuta qualificada pelo meu histórico profissional como assistente social. Então primeiro momento, quando você vai atender uma pessoa, antes mesmo de você pensar nos vínculos familiares com ela, que é o que eu costumo trabalhar,
você tem que ouvir a história dela. E às vezes a história dela é bem triste. Às vezes a história dela é bem delicada de ser contada. E ela se sente num momento ali de revisitar esses sentimentos, essas emoções. Então, você trabalhar a sua escuta empática é trabalhar a sua escuta qualificada. É uma escuta que realmente está ali se entregando por inteiro para observar os sentimentos e as emoções que surgem naquela pessoa e que surgirem em você se você estivesse na mesma situação que ela. Agora eu quero falar sobre alguns obstáculos da empatia, porque a gente cai nessas armadilhas. No dia a dia a gente foi, no nosso histórico de criação mesmo, desde criança, acostumado a ouvir de outras maneiras, sem ser a empática. Então eu vim trazer aqui alguns desafios, algumas armadilhas que as pessoas podem cair e que atrapalham, bloqueiam a empatia. Eu vou considerar aqui alguns, eu tenho por volta de 6 ou 7 e eu vou ler alguns exemplos. Quando a gente está fazendo uma escuta de alguém, a gente tenta aconselhar essa pessoa. Como, por exemplo, dizendo as frases: eu acho que você deveria, no seu lugar eu faria, por que você não faz assim, dessa maneira? Quando você fala isso, quando você tenta aconselhar a pessoa, você, na verdade, está desconsiderando que esse é um problema que ela está vivendo muito mais do que você. Você está se colocando num lugar de saber, querendo aconselhar para a pessoa o que ela deveria fazer. Mas será que ela já não pensou nisso? Será que esse problema ela já não pensou em várias possibilidades? Então, no momento que você começa a aconselhar, você desconsidera que a pessoa já está vivendo isso muito mais do que você. E que provavelmente ela já revisitou essas possibilidades. Então, mesmo que você esteja aconselhando com a melhor das intenções, não faça isso, porque você está saindo da escuta empática. Outra coisa que é muito comum, principalmente assim, nesse momento em que todo mundo está vivendo um momento difícil, a vida é assim como ela se apresenta, uma correria, e muitas vezes a gente compete pelo sofrimento. A pessoa vem te contar uma coisa que está acontecendo na casa dela, com a família dela, e aí você, nesse momento você vira para a pessoa e fala: comigo tá muito pior. Nossa, você está reclamando disso, você está reclamando dessa briga, desse problema que você está vivendo com a sua mãe, você não sabe o que eu vivo lá em casa. Você não sabe o que eu estou passando lá em casa. Então, quando você começa a competir pelo sofrimento e tenta comparar a situação da outra pessoa com a sua, dizendo que a sua é muito mais sofrida, você está saindo do lugar da empatia também. Eu acho que eu não preciso nem assim explicar o porquê, né? Você, na verdade, está tirando toda a atenção que você deveria estar 100% na pessoa e tentando transformar isso para uma atenção em você e nos seus problemas. É claro que você também merece ser ouvida, você também merece ser escutada, mas cada coisa no seu momento. Então, se você está ali fazendo a escuta de alguém da sua família ou fazendo a escuta de um amigo, de uma amiga, esse é o momento de você apenas escutar. Escolha um outro momento para você contar os seus sofrimentos e os seus problemas, porque se você tentar competir com o sofrimento da pessoa, você sai desse lugar empático. Eu vi aqui, Maninha Reflexiva, entrou, Bárbara. Beijo, Bárbara. Se tiver alguma pergunta, tá, pessoal? Fiquem à vontade para fazer, que eu vou estar respondendo. O tema de hoje é empatia e eu estou trazendo aqui algumas causas que bloqueiam a nossa empatia quando a gente está fazendo uma escuta empática, né? Uma escuta qualificada. Vamos lá. Um outro motivo de bloqueio da empatia é quando a gente tenta educar. Quando a gente se coloca num lugar de conhecimento, novamente, e tenta educar essa pessoa, dizendo frases como, por exemplo, não, mas isso pode ser uma experiência positiva. Tire o lado positivo disso. Olha, você está me contando e eu consigo aqui já ver uma lição, algo que você pode melhorar na sua vida. Quando você tenta educar a pessoa a partir daquilo que ela está te contando, que está sendo um sofrimento para ela,
você quebra ali o canal de empatia e a pessoa começa a te enxergar como alguém que está escutando aquilo que ela está falando para não usar contra ela, porque eu entendo que você esteja na melhor das intenções, mas para educá-la. E naquele momento que ela está buscando em você são 2 ouvidos, como eu já falei. É você estar 100% ali para ouvi-la. Outro bloqueio, outra armadilha que a gente pode cair é quando a gente começa a tentar consolar a pessoa. Não fica assim, vai dar tudo certo. Nossa, como você pode garantir isso para a pessoa? Às vezes você tenta consolá-la usando frases desse tipo. Não foi culpa sua, você fez o melhor que você pôde. Quando, na verdade, essas reflexões elas vão ser feitas pela pessoa no momento em que ela estiver preparada para isso. O que você pode, às vezes, fazer é observando os sentimentos dessa pessoa e trazendo para ela quais são os sentimentos que você percebeu que estão aflorados nela nesse momento. Você pode já estar ajudando e muito ela nesse momento reflexivo de pensar quais são os aprendizados que ela pode ter, ou pensar que não está tudo perdido, que ela pode ainda dar uma reviravolta naquela situação. Então, essa é a melhor atitude a ser tomada nesse momento. E não você tentar consolar por consolar. Consolar apenas para parar de ouvir. Porque às vezes a gente tenta consolar a pessoa no intuito dela parar com aquela fala. E nesse momento você não está sendo nem um pouco empático. Um outro momento é quando você começa a contar uma história, né? Às vezes o que a pessoa está falando realmente te lembra algo, te lembra um filme, te lembra uma história da sua vida. E aí você rouba a fala. Rouba o momento de fala dessa pessoa. Rouba o momento em que ela poderia estar ali expondo os sentimentos dela, e você se torna o centro da conversa e engata numa história ali sem fim, tirando a oportunidade da pessoa de compartilhar com você aquilo que ela está sentindo e está vivendo. Também colocar a pessoa num lugar de coitadinho também não ajuda, porque ela vai entender que ela tem mais ali, além do espaço de vitimização. Ela tem mais ali para estar oferecendo, para estar aprendendo, e isso é uma percepção que ela vai chegar sozinha. E você tá ali para escutar, porque quando a pessoa conta para você tudo aquilo que ela tá sentindo, já é um exercício dela revisitar aquele problema, dela revisitar aquele sofrimento, e nesse momento tá fazendo as análises e as próprias considerações dela. Então você não precisa vitimizá-la, porque isso não vai estar também ajudando. Interrogar também, interromper a pessoa fazendo milhões de perguntas, também não vai estar ajudando. Então, você pode partir de um parâmetro que, se você está fazendo uma escuta empática, para uns 10 minutos, 15 minutos pelo menos, e deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa desabafar, sem interromper, sem fazer considerações, sem perguntar, sem interrogar ela sobre quando que foi, como isso aconteceu, quem está envolvido. Mesmo que essas perguntas sejam importantes para o seu entendimento da situação e do sofrimento que essa pessoa está te passando, provavelmente, sabe, no discurso dela, ela vai desenrolar isso e vai te trazer todas as informações que você quer ouvir. Então, é muito parecido com uma aula. O professor está falando. No momento que o professor está falando, você interromper ele para fazer várias perguntas pode parecer didático, mas na verdade você pode se colocar naquele lugar um pouco de escuta. Por quê? Se ele já deu aquela aula por várias vezes, provavelmente ele vai tocar naquela dúvida que você tem, ele vai tocar naquele ponto. Então, se depois de uns 15 minutos de conversa sobre aquele assunto, a pessoa não tocou naquele ponto que ficou uma dúvida, que ficou um pouco ambíguo para você, ou que você ainda tem algo que você gostaria de perguntar para ela, aí sim você faz essa pergunta de maneira respeitosa, no momento certo, mas sem interromper para perguntar às vezes o que ela falaria na próxima frase. Corrigir a pessoa também bloqueia totalmente a empatia. Você
quando a gente pensa nos nossos relacionamentos familiares, às vezes você tá tendo essa conversa com a sua irmã. E aí ela tá falando sobre um sofrimento que ela tem relacionado à mãe de vocês. E aí, por exemplo, você pega e fala, não, mas eu tava nesse dia, não foi bem assim que aconteceu, foi assim, assim, assim. Quando você corrige a pessoa dessa maneira, você tá bloqueando a empatia, porque ela já vai entender que você tá discordando dela. E assim, cá pra nós. Às vezes o seu olhar foi um olhar e o olhar da outra pessoa foi de um outro ângulo. Então não é uma questão de quem está certo ou quem está errado, são olhares distintos. Se nesse momento você está ali para escutar, você simplesmente não vai corrigir ela. Você pode até depois tentar colocar o seu ponto de vista de uma maneira respeitosa e observando os sentimentos dela sempre. Mas não corrigir falando que não foi isso que aconteceu. Porque vocês podem estar partindo de pontos de vista diferentes. Pessoal, acabou que eu falei mais do que 7, né? Acho que eu falei aqui uns 10 motivos que bloqueiam a nossa empatia. E, assim, é muita coisa. A gente tem que estar trabalhando essa forma de comunicação, que é uma forma de comunicação para essa conversa fluir. E a pessoa e você também se sentirem contemplados, se sentirem felizes no final desse diálogo, dessa conversa em família. Então, a gente tem que sempre estar revisitando esse conteúdo, a gente tem que sempre estar reforçando para conseguir realmente enraizar os motivos que bloqueiam a empatia. Porque quando você começa a configurar isso com esses exemplos, fica muito mais tranquilo de você perceber na sua própria fala e nas suas próximas conversas se você realmente está sendo empático ou não. Então eu deixo aqui esse desafio, esse exercício para vocês perceberem nas próximas conversas de vocês com as suas famílias, né, com seus amigos mais próximos, se vocês estão exercendo a empatia ou não. Eu vi aqui, Bárbara, né, deixa salvo dicas como fazer para ser mais empático. Pode deixar, a live vai ficar aqui por 24 horas e depois eu vou colocar um resumo no feed com os melhores insights que a gente teve aqui nessa conversa. E todas as lives também ficam lá no YouTube para quem quiser revisitar o conteúdo e até tirar as dúvidas, tá bom? Vai estar lá disponível sim, pode deixar. E aqui nos stories fica por 24 horas, tá bom, pessoal? Isso é tudo. Eu tô pretendendo fazer, como eu expliquei aqui no início, outras lives e vão ser em horários aleatórios, porque eu entendo que nesse momento a gente está com uma rotina bem diferente da que a gente costuma ter, né, no dia a dia, e é uma mudança muito grande que está acontecendo de maneira muito rápida. Então, eu vou trazer esse conteúdo aqui em vários horários, mas sempre vai ficar gravado para vocês revisitarem, tá bom? É isso, espero ter ajudado, espero que vocês consigam melhorar as próximas conversas de vocês, estando 100% presente e trabalhando a empatia. Tá bom? Isso é tudo. Um beijo. Tchau, tchau.